Seja bem-vinda ao DDRcast, mais um episódio número 3. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem quer emagrecer. Mesmo que você já tenha tentado, mesmo que você esteja tentando, já fez ou faz dietas restritivas, está com o intestino preso, faz academia e não vê resultado. Para você, mulher que quer perder peso, mais especificamente, perder barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Eu sou o Wagner Pedroso. Eu me chamo Lucas Rajão. E o tema de hoje é como perder barriga mesmo com hipotiroidismo após os 40. Lucas, hipotiroidismo. Testei para falar essa palavra e não errar. Me fala aí, para quem não conhece, ou para quem já conhece, ou para quem tem dúvida, o que é exatamente a palavra, ou a pessoa, né, que tem essa questão... Condição de saúde, né? Condição de saúde, exato, obrigado. Hipotiroidismo. Bom, acredito que a pessoa a mulher que esteja nos assistindo, que tem, ela já sabe, mas possivelmente pode ter aquela que ainda não sabe. Mas hipotiroidismo é uma condição onde a tireoide, né, que é uma glândula que produz o hormônio responsável pelo nosso metabolismo, né? Então, essa tireoide, quando não está funcionando de forma adequada, ela não consegue produzir hormônio que vai agir no nosso metabolismo. Então, nós falamos, né? Nós denominamos isso como hipotireoidismo, ou seja, essa tireoide ela não produz hormônio suficiente, então ela fica no hipo, né? No baixa. Também tem o hiper, que é produção demais. Mas é isso, né? Hipotireoidismo é quando, então, a tireoide ela não está funcionando de forma adequada, produzindo a quantidade necessária de hormônios da tireoide que acelera o nosso metabolismo. E o que isso gera no corpo? O que isso agrega na questão do emagrecimento? Quais são as dificuldades que a mulher começa a ter quando começa a afetar nessa questão? Bom, a tireoide ela tem papel diversos, mas trazendo para o emagrecimento, para a perda de barriga, principalmente, né? Que aí a gente está falando de uma perda de gordura. Ela tem uma ação central na questão do metabolismo. Então, quando a gente tem uma condição de uma tireoide que não está funcionando, essa mulher ela começa a ter uma série de dificuldades no dia a dia dela. Então, o corpo dela trabalha de uma forma mais lenta, essa mulher ela tende a ficar mais cansada, com mais preguiça, mais lenta. O corpo ele não consegue processar aquilo que está sendo consumido, né? Então, aquele metabolismo na hora de metabolizar, ou seja, na hora de processar, de utilizar aqueles nutrientes, passa a ter uma lentidão. Então, pegando um caso aqui, um caso prático, imagina uma mulher que, um final de semana, né, que é bem comum, mas vai lá e almoça um churrasco, né? Eu conheço bastante alunos aí que gostam de churrasco. E aí senta lá e come churrasco pra caramba. Cara, churrasco é uma coisa que demora a digerir por si só. E é um alimento, né, que tem muita gordura. Então, quando o corpo ele começa a absorver aquele nutriente, aquela carga nutricional de gordura, de proteína, por essa mulher ter um hipotireoidismo, o corpo ele não dá conta de processar, de utilizar tudo aquilo. E ele tem que fazer alguma coisa com aquele alimento. Então, ele começa a estocar. Então, isso é uma das dificuldades também que as mulheres passam a ter quando a gente fala de perda, né, de gordura. Elas passam a ter mais facilidade de acumular quando elas não estão se alimentando de uma forma correta, e a gente vai falar mais isso aqui, e passam a ter mais facilidade de acumular gordura. Por isso que muitas têm essa dificuldade realmente de emagrecer e veem isso na prática, né? De fazer e não conseguir ali perder barriga, perde até peso, mas a barriga não sai. É uma queixa muito grande. E para essa mulher que está com esses sintomas e daqui a pouco está ouvindo aqui a gente agora e pode pensar assim, será que eu estou com... né, está acontecendo isso comigo?
Qual é o primeiro passo? Ela deve procurar fazer exames, ir procurar um médico? Como é que funciona? Esse é um ponto bem interessante, porque existe uma grande confusão, né, do que é de se eu tenho ou não o hipotireoidismo, se é isso que está realmente refletindo na minha dificuldade de emagrecer. Mas, geralmente, né, e aí falando aqui de mulheres acima do 40, vamos falar que... Bom, vamos falar como que então isso se manifesta, né? Existem várias formas essa condição de saúde ser manifestada. Pode ser uma questão genética, pode ser uma questão da própria idade, que essa tireoide ela vai ficando com mais dificuldade de produzir hormônio, né? Assim como na própria menopausa, que os hormônios eles baixam. Mas, geralmente, na maior parte, né, das mulheres que têm essa condição, isso vem por uma questão inflamatória. Ou seja, essa mulher ela vem engordando ao longo dos anos, ela vem tendo maus hábitos, ela vem comendo alimentos que vão impactar de uma forma negativa o seu intestino. E, para quem não sabe, né, e vale ressaltar, que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, ele tem total ligação principalmente com a nossa tireoide. Então, quando esse intestino ele começa a ser inflamado por conta de todas essas condições que essa mulher vem vivendo ao longo dos anos e chega nesse período dos 40 anos, onde tudo também começa a ficar mais complicado, porque já é uma idade onde esse corpo ele passa a ter mais dificuldade de agir, de produzir hormônio por uma condição natural, esse intestino ele começa a influenciar diretamente nessa tireoide, né, nesse outro órgão. E aí começa realmente a ter um quadro de hipotireoidismo mais crônico, né? Não é uma coisa pontual, já é uma coisa mais crônica. Então, isso é um ponto, né? Só que existe uma grande confusão, porque vamos pensar numa condição do seguinte: se a gente for olhar lá para trás, todos nós, teoricamente, né, na grande parte, tirando aquelas pessoas que já nasceram com alguma condição, um fator genético, mas vamos falar que todos nós chegamos aqui 100% saudável, né, com o corpo 100% funcionando. Então, o nosso corpo por si só, ele é uma máquina que funciona 100%. E aí, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai, enfim, praticando e fazendo as coisas, nós podemos ir por um caminho onde a gente vai potencializar essa saúde, vamos denominar esse nome de saúde, ou nós podemos ir para um outro caminho que é o caminho da doença, né? Então, quando a gente fala nesse trajeto da maioria das mulheres hoje que vem engordando ao longo dos anos, elas estão indo pelo caminho da doença, ou seja, elas estão fazendo coisas que estão levando ela a desenvolver uma doença. Então, o hipotireoidismo podemos dizer que é um tipo de doença, né? A tireoide ela está doente. Ou seja, quando ela chega nessa condição, ela pensa assim: eu não estou emagrecendo porque eu estou com hipotireoidismo. A verdade é que ela não está emagrecendo porque ela até hoje veio fazendo coisas erradas ou veio tendo comportamentos que naturalmente foi levando ela a criar essa condição. Entende? Então, isso é um ponto muito importante que eu sempre destaco, principalmente para as nossas alunas, né? Porque elas chegam até mim, e a gente vai trazer um caso aqui muito emblemático, mas elas chegam até mim falando: Lucas, eu não consigo emagrecer porque eu tenho hipotireoidismo. E aí, quando eu apresento o método, eu apresento toda essa explicação, e quando elas vivem na prática aquele método, elas veem que realmente não é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo foi desenvolvido pelos comportamentos que também levou ela a ter dificuldade de emagrecer. Mas sim, como que a gente descobre? Olha, exame, né? A primeira coisa que você tem que fazer. Isso aí, ali vai te dar a exata noção e exatidão de se tua tireoide ela está funcionando ou não. Né? Então, quero ter certeza, eu preciso fazer um exame de sangue para descobrir. E geralmente as ginecologistas, né, já faz todo esse acompanhamento com essas mulheres periodicamente para ver, porque a tireoide é um dos órgãos, né, ali que a mulher está sempre mulher por si só nos seus exames rotineiros está sempre analisando e avaliando como que está essa saúde
da tireoide. Entendi. Então, nessa questão do hipotireoidismo, ele dá para dizer que ele tem cura, então. É fácil de... Fácil não, né? Mas é possível de se resolver. E aí a gente vai trazer aqui um pouco do como, né? Mas como tu falaste, então não é que eu não emagreço porque eu tô com hipotireoidismo. E sim, eu tô com hipotireoidismo justamente pela alimentação e toda uma série de questões. E aí isso gera cada vez mais, trazendo numa analogia ou os meus soldados, digamos assim, que estão lá batalhando para quebrar ali o alimento e separar os nutrientes, o que é gordura, o que é isso, eles estão fadigados, estão cansados por causa dessa alimentação ao longo da vida, que sempre veio pesada, veio fora de padrão, em quantidades exageradas, então os soldados estão cansados. A gente precisa fortalecer esses soldados para que eles comecem a trabalhar com mais força, com mais vigor, para diminuir e acabar com o hipotireoidismo. Seria um pouco assim? Podemos dizer que a tireoide ela produz substâncias que deixam esses soldados mais fortes. Então, podemos dizer assim, né? Porque ali a gente está falando de metabolismo. O metabolismo é justamente a capacidade desses soldados de trabalhar. Então, quanto mais eu produzo hormônio, quanto mais a minha tireoide está funcionando, mais esses soldados eles têm capacidade. Eles ficam mais fortes, eles trabalham mais rápido, eles trabalham em união. Então, quando eu não tenho uma tireoide funcionando, esses soldados eles ficam mais lentos, mais com dificuldade de processar, não trabalham em conjunto, então tudo vai funcionando. E a gente pode falar que esses soldados ali que estão no intestino, né, são as bactérias que emagrecem, e essa tireoide ela está só potencializando. É uma ótima analogia porque elas trabalham tudo em conjunto, No né? conjunto. Todos os nossos órgãos estão unidos e se comunicando. Então, sim, é uma ótima analogia e podemos falar que quando você está com hipotireoidismo, esses soldados, ou seja, os seus soldados, não estão, como posso dizer, munidos, né? Não estão, enfim, com o potencial máximo que eles podem ter. Antes da gente entrar numa questão de como resolver isso, teria uma história aí para contar para a gente de alguma aluna, de alguma paciente que você possa estar colocando para a gente que passou e como era a vida dela antes e como ficou a vida dela depois? Sim, uma história muito emblemática, né, que a gente tem no DDR intestinal, que é o meu programa de acompanhamento online em grupo, onde a Lúcia, né, e eu vou colocar na edição aqui a foto da Lúcia quando chegou no DDR, né, a Lúcia tem mais de 40 anos, se eu não me engano, ela tem 44 anos, e ela chegou extremamente inflamada, né? Num grau, inclusive, de inflamação que estava criando manchas no corpo, principalmente na perna. E, além disso, estava com o intestino completamente travado, estava tendo crise de ansiedade, né? Justamente por conta desse intestino. Então, para quem não sabe, o nosso intestino ele tem total relação com o nosso cérebro, como eu digo, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ele tem uma ligação direta. Então, quando o nosso intestino está inflamado, nós tendemos a estar mais ansiosos ou depressivo. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. E a Lúcia, ela começou a ter crises de ansiedade, e é interessante que ela, numa live, relata, né, que ela parou de participar do grupo da igreja, fazer a leitura da igreja, né, que ela gosta muito, por conta dessa ansiedade. Né? Então, ela começou, ou seja, a ficar limitada. Né? Ela passou ali a viver, então, de uma condição física, porque a perna vivia ali tendo manchas por causa de uma inflamação. Ela, por conta dessa inflamação, começou a ter um quadro de ansiedade severa, que levou a ela a parar de fazer aquilo que ela gostava. E ela também descobriu que tinha desenvolvido uma doença autoimune, que é a doença da tireoide, né? A tireoidite de Hashimoto. Então, para quem não sabe o que é doença autoimune, o que é essa tireoidite de Hashimoto, é o seguinte: doença autoimune é quando o nosso
próprio corpo ele se ataca. Então, o sistema imunológico ele identifica que existe algo errado em algum órgão, principalmente, e começa a produzir células de defesa. Né? O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Então, ele identifica que, por exemplo, a tireoide, e aí o caso da Lúcia era esse, está tendo ali um problema, está sendo atacada, vamos dizer assim, ou está atacando o corpo. E aí, o que ele faz? Ele produz essas células de defesa e essas células vão atacar essa tireoide. E aí, essa tireoide ela começa a receber dano do próprio corpo. Olha só que coisa louca, né? E aí, automaticamente, quando ela está recebendo dano do nosso próprio corpo, dessas células de defesa, ela começa a ficar o quê? Danificada, né? Ela começa a ter lesões, ela começa a estar sofrendo um ataque, ela começa a ficar fraca e, consequentemente, ela para de trabalhar. Ela tende, com o tempo, a morrer de verdade, né? Então, você imagina um ataque acontecendo, né? A gente pode imaginar um filme de guerra, um filme, enfim, um ataque acontecendo e esse órgão ele começa a ficar danificado até que ele pare. Em alguns casos, Wagner, essa tireoide ela começa a desenvolver um câncer. Isso é um ponto muito, muito grave, né? As pessoas as mulheres principalmente não sabem disso, mas pode acontecer, desenvolver um câncer. Porque, entenda, aquilo vai acontecendo. Não para, né? O sistema ele está com dano, ele está danificado, ele está entendendo uma coisa errada. Então, ele vai, atacando, e essa tireoide ela para. E aí o nome que se dá a esse tipo, né, especificamente de situação, é a tireoidite de Hashimoto. É quando a tireoide ela está sendo atacada e para de funcionar. Né? E aí, o que acontece? A Lúcia chegou para mim nessa condição, passou no médico, o médico passou lá os remédios para ela e tudo mais, e falou, Lúcia, isso aí é uma questão de inflamação. Né? O seu corpo está todo inflamado, então você vê que sua própria perna, nessa questão física, está sendo manifestada, você está com crise de ansiedade, você não consegue, ela estava lá fazendo exercício, se matando na academia, e se exercitava, e até tinha perdido peso na época, mas não perdia barriga, não conseguia melhorar essa condição de saúde. E aí ela chegou para mim, né, falando, Lucas, eu já fiz de tudo, eu já fiz dietas difíceis, zerei carboidrato, parei de comer isso, inclusive a médica tinha falado para ela parar de comer pão, parar de comer até ovo, a médica falou para ela parar. Queijo e etc, né? Porque são alimentos teoricamente que geram uma certa alergia, e eu até entendo a médica por ter aconselhado ela a ter feito isso, né? Essa é uma das primeiras coisas que são aconselhadas, principalmente por médicos que não têm ali um conhecimento mais profundo da nutrição, mas como meio de, né, tipo, ajudar, cara, você precisa fazer alguma coisa, porque senão você vai desenvolver um problema maior. E aí ela falou, eu já estava quase desistindo. E aí você apareceu aqui para mim no Instagram, eu achei legal o que você estava falando, eu gostei, você me passou uma confiança e eu decidi apostar. Só que você é minha última tentativa. Você é minha última tentativa e se eu não conseguir, eu desisto. Então, cara, quando eu ouvi isso, falei, responsabilidade a mais, né? Mas vamos embora. Eu sei que eu consigo te ajudar, eu sei onde está o problema e vamos resolver esse problema. E aí a gente começou a trabalhar os pontos mais importantes do programa, né? Do método que a gente trabalha em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é o plano EPO, onde a gente fala ali do planejamento, né? De entender o seu dia, de organizar esse dia de acordo com as suas possibilidades, né? E a Lúcia, quando chegou até mim, ela não tinha nada de organização. O dia dela era extremamente agitado, e é agitado, né? É uma mulher que trabalha, eu não sei o nome ao certo, mas, enfim, ela tem lá uma plantação, ela cuida, ela vende, então é mega corrido. Sim. E ela não fazia nem, acho que ela fazia 3 refeições no dia, então estava tudo desorganizado. Estava tendo uma alimentação ali que estava se restringindo, não sabia o que estava fazendo, e aquilo estava gerando uma dificuldade maior de se manter. E aí a gente organizou isso, ela começou ali a fazer
as 5 refeições, botou o protocolo 5R em prática, começou a combinar os alimentos certos, comer nas quantidades certas e, consequentemente, também aplicou ali a dieta DDR, que a gente ensina através de 5 fases dessa dieta a desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde desse intestino. E a mágica aconteceu, né? Eu gosto de falar a mágica porque as mulheres, elas quando entram, elas ficam surpresas porque o resultado é rápido. E aí na primeira semana o intestino dela voltou a funcionar, né? No primeiro mês ela já conseguiu eliminar aquelas condições de manchas na pele, né? Então a gente já viu ali um quadro inflamatório baixar consideravelmente, ela não teve mais ansiedade, então ela voltou a fazer as leituras na paróquia dela, na igreja. E, cara, 2 meses se completaram, 2 meses e meio, e ela, quando fez o exame para ver, né, se como que estavam as condições de saúde dela por conta da doença autoimune, a gente viu que a tireoide ela voltou a funcionar. Então, através de todo o método, a gente viu ali que a doença autoimune estava controlada, ou seja, aquela condição, aquele sistema que estava mandando células atacar a tireoide parou de mandar, então a gente controlou, regulou isso, e a tireoide, graças a Deus, hoje funciona de uma forma natural, de uma forma saudável, e ela teve esse resultado. Eu vou botar aqui na tela para as mulheres verem. Esse resultado tremendo na perda de gordura, né? E a gente pode dizer que foi uma perda de gordura, perda de barriga muito gritante e sem precisar abrir mão dos prazeres dela. Então, ela gosta muito de tomar uma cervejinha, sai com a família, come, né, o que ela gosta na rua, mas também sempre ali exercendo o método, aplicando e de forma muito, muito regular, ela vem executando. Então, assim, é possível, né? E o caso da Lúcia eu vejo que é emblemático porque ela mostrou que uma tireoide que estava parada, que estava travada, que não estava funcionando, voltou a funcionar. Então, sem uso de remédio, isso vale lembrar, não usamos remédio nenhum para fazer isso tudo acontecer. É claro que ela tinha um tratamento com a médica, porque a tireoide dela, quando entra nesse quadro de hipotireoidismo, tem que haver uma suplementação de hormônio, né, para regular, mas se não cuidar da tireoide, como eu falei, pode ser desenvolvida uma doença mais grave. Então, tudo isso aconteceu de uma forma natural e saudável, e hoje ela está nessas condições aí de saúde excelentes, vivendo de uma forma muito, muito boa. Essa história vai ficar aí para a história do método. E quem tá, essa mulher que hoje está nessa condição e daqui a pouco também está nessa mesma situação que a Lúcia estava, de desacreditada, já tendo ido em um médico, 2 médicos, mais de um médico, ou está lá tentando com aquele médico, numa situação onde daqui a pouco, como você falou ali, às vezes não querendo falar do médico, mas ele tem a medicina, mas não tem a nutrição, em conjunto ali, e às vezes faltam aquele detalhezinho ali, que não é um detalhezinho, mas é um detalhezão, mas que falta para ele, que é o que a gente traz aqui, né? Que objeção essa mulher geralmente tem para que você já conseguiu detectar assim, que faz ela pensar que não é possível mais, ou que é mentira, ou que não vai funcionar? Por exemplo, comigo não funciona. O que a gente poderia estar dizendo para essa mulher aqui hoje que acredita que não é possível, ou que já está quase largando de mão e já está daqui a pouco se acostumando com isso? Como eu conversando contigo esses dias, até uma moça lá falou: as minhas dores eu acho que vão me acompanhar para o resto da vida e tal. Tipo, quando a pessoa já está largando a toalha, assim, o que a gente pode dizer para essa mulher assim que talvez não entenda ou que não compreenda, e aí gera esse monte de objeção, ou entenda a objeção, coisas que te travam, que te impedem de dar um passo em prol do que você precisa, do que você quer de verdade, e aí aquilo vai te travando e vai te minando mais, e aí vem os sentimentos, vem a ansiedade, vem tudo para colaborar com essa situação, né? O que a gente pode deixar aqui de mensagem para essa mulher? A primeira coisa é entender, né? Eu acho que a compreensão
o entendimento daquilo que está se passando, eu acho que é o mais importante, né? Porque, assim como eu lá atrás acreditava que a ansiedade era uma questão, por exemplo, genética, né? Eu, lá no meu início no processo, onde eu tinha muita dificuldade de conseguir manter uma dieta, de, cara, falar não para determinados alimentos, por conta do processo de emagrecimento, eu não conseguia, né? E eu começava a ficar muito agitado, eu começava a ficar pensando em comida, eu começava a ficar num estado que aí eu fui entender que era ansiedade. E por conta de ficar sempre naquele estado, eu achava que a ansiedade era tipo uma doença. Olha, eu nasci ansioso, é genético, e eu tenho que ser assim, né? E, enfim, quem não nasceu ansioso, que bom, né? Mas eu nasci, então essa é a vida. E depois eu entendi que não, né? A ansiedade não é uma doença, é uma condição ali de emoção que te deixa, né, ansioso. Então, quando você não entende, né, que não entende, não tem conhecimento, podemos dizer assim, da causa do problema, né, e da onde ele veio, o que ele faz e como você pode solucionar, tendemos a fazer coisas de acordo com o nosso conhecimento. Então, essa mulher, como eu falei, ela acredita que eu tenho hipotiroidismo, né? E geralmente é assim. Eu tenho hipotiroidismo e por isso eu não emagreço. Então, ela aceita e acredita que aquela condição faz ela ser do jeito que ela é. E por conta disso, né? Por conta dela já ter isso, e aí podemos falar de crença, né? Ela acredita fielmente naquilo. Quando ela tenta fazer uma dieta, ela não consegue. Né? E aí, na cabeça dela, ela fala assim: tá vendo? Eu não consigo por causa do meu hipotiroidismo. Beleza. Aí ela vê o jejum intermitente. Aí ela vai lá e não, é diferente, isso aqui eu vou fazer. E aí ela, opa, não consegui emagrecer fazendo jejum intermitente. Viu? É a minha tireoide. Porque fulana aqui do meu lado, a minha amiga, ela não tem hipotireoidismo, ela conseguiu. Então ela vai vestindo todas essas mentiras para ela mesma, até que ela chega e fala: cara, eu já tentei de tudo, né? Eu já fiz de tudo e eu não consigo emagrecer por conta que eu tenho hipotireoidismo. E aí é natural, né? E eu entendo completamente essa mulher, porque eu vivi isso com ansiedade, e falou assim: cara, eu vou tentar para quê? Talvez essa mulher já tenha gastado rios de dinheiro, né? Sei lá, milhares, já comprou shake, já fez tudo, já pagou médico e tal, e nada resolve. Então, ela já está muito saturada. Só que a mensagem... Um parente só. Por exemplo, uma coisa que a gente não conhece e é nos imposta ou é nos esclarecida, por exemplo, foi lá, fez um exame, olha, eu tenho que te dar uma notícia aqui, você está com hipotiroidismo. Ou um outro exemplo, né? Você não conhece. Por exemplo, eu vou no médico, faço um exame e lá ele me diz que eu estou com alguma situação que para mim é totalmente desconhecida. Isso eu acho que 99% das pessoas que vão no médico ou estão lá no hospital, foi tirar sangue e recebe uma notícia dessa, fica, né, impactado, tipo, tá, o que é isso? Isso é bom? Isso é ruim? O que isso faz? Isso mata? Isso não mata? Né? Coisa de doença, de saúde, tu fica todo apavorado. Aí tá, foi dado o diagnóstico ali dessa notícia. E aí tu tende a acreditar e a fazer o que a pessoa que te deu a notícia te orientar, porque tu tá ali numa questão de informação, de ignorância, mas não ignorância pela falta de informação, né? Então, claro que hoje tem a internet, você vai lá, vai pesquisar no Google, vai procurar entender o que é aquilo. Mas me parece que ainda falta informação para as pessoas com relação a isso, tipo, até para as próprias pessoas que orientam as pessoas, porque, como você acabou de relatar, então foi só um ajuste em alguns pontos principais ali, com cuidado, com um método, né, que você criou, que é o DDR intestinal, para que a pessoa, sem remédio, de uma forma saudável, regule isso e volte ao estado de saúde normal. Então, essa informação, ela é tão difícil, é uma questão que dificulta realmente a pessoa chegar nesse entendimento, ou de fato as pessoas ainda não conhecem bem esse assunto e agora a gente está trazendo isso para
máximo de pessoas? O que você entende nesse sentido, assim, tipo, tá, peraí, é difícil e ninguém entende, as pessoas agora que estão começando a entender, a tecnologia agora nos trouxe e permitiu essa situação, porque senão a pessoa vai só ser orientada ali, olha, tira o ovo, que nem você falou, a Lúcia lá, né? Ah, tira o ovo, tira isso, tira aquilo. Por quê? Porque quer tirar as coisas que eles entendem, né? Que é ruim, que agride ali e piora esse hipotiroísmo. Mas, na verdade, tem um outro caminho que é mais leve, mais fácil, exige algumas situações ali, mas que tira o remédio e você consegue comer o que você gosta. Onde é que está a complexibilidade dessa questão para que as pessoas acabem cada vez mais se fechando nessa armadura que é impossível, que é ruim, que eu tenho que me aceitar assim mesmo e que eu não consigo? Existe... Caramba, isso é um buraco aqui que é profundo, mas existem várias coisas. Primeiro, existe sim uma falta ainda de informação, né? Principalmente pela saúde pública, podemos falar assim. E pela saúde ali, a gente tendo um acompanhamento particular, a gente ainda também tem uma falta de conhecimento mais profunda quando a gente fala de alimentação, né? O médico, ele tem ali um conhecimento muito vasto e profundo com o medicamento, e o trabalho dele, teoricamente, é combater, né, e ajudar aquele corpo que já está no estado crítico, talvez grave, ou até indo para esse estado, olha, amenizar ao máximo. Então, ele tem o Sim. trabalho de falar assim, olha, toma um remédio, é isso, evita isso, faz aquilo, e é isso, entende? Só que foi o que eu falei, essa condição, ela chegou através de algum ponto, porque a gente vem para cá com saúde. Então, quando a gente fala de remédio, quando a gente fala esses primeiros passos que, vamos falar assim, como profissional da saúde médico traz, ele tá, olha, eu estou resolvendo aqui, eu estou mascarando o teu problema, né? Eu estou fazendo com que você, a partir daqui, não tenha uma coisa mais grave, mas que é necessário olhar para trás. Alguns falam, então olha para tua alimentação, vai fazer exercício físico e tudo mais, outros não falam, né? E aí entra também uma questão da nossa história. A gente não cresce sendo orientado em como se alimentar. A gente não cresce sabendo o que são os alimentos, né? E uma coisa que eu percebo muito é isso. Eu tenho que comer saudável. E aí a pessoa vai lá e come saudável, só que ela não sabe o quanto ela está comendo, ela não sabe a combinação dos alimentos, né, que ela tem que comer. E aí ela vai, principalmente, alimentos bons para hipotiroidismo, né? E aí saem comendo aqueles alimentos, achando que aquilo ali vai ser a solução. Então, existe essa falta de conhecimento, acho que mais básica, né? Que antecede muita coisa. E um dos meus trabalhos, meus propósitos, é trazer esse conhecimento para essa mulher. Por quê? O que eu identifiquei? E foi a partir disso que eu construí o método. Como eu falei, voltando a repetir, porque eu acho que isso vale ressaltar e a gente tem que olhar para o nosso passado e ver como que a gente chegou até aqui, a gente tem um padrão, né, de alimentação, a gente tem um padrão de comportamento. Então, uma mulher, por exemplo, chega na TPM, ela, muitas das vezes, desenvolveu um hábito de, quando está mais ansiosa por causa da TPM, come chocolate, come mais, come isso, come aquilo. Quando ela está ansiosa, ela vai e come. Então, isso já existe dentro da vida dessa mulher, né? Ela já tem o hábito de comer determinados alimentos. Ela gosta de comer, por exemplo, um pão, né? O pão remete ao passado dela, na casa da avó, enfim, com os filhos. Tem todo um hábito ali já enraizado. Então, quando eu chego para essa mulher e falo assim, olha, corta o pão, cara, eu tô tirando um pedaço da vida dela. Quando eu falo para essa mulher que ela não pode comer, cara, eu tô acabando com a vida dela. Então a gente, teoricamente, passa a ter uma outra dificuldade, que é o quê? Cara, eu tenho que cuidar dessa condição de saúde, mas agora eu tô entrando num inferno, que é não poder comer nada, né? Poder fazer nada. E eu tô deixando de viver. É isso que ela pensa. Sim. E, cara, na realidade de muitas mulheres, deixar de viver, eu vejo que, assim, na prática, elas preferem viver do jeito que elas vivem
e lá na frente pagar pelo preço. Só que elas não precisam disso. Então, eu identifiquei 3 pontos que foram os que eu trabalhei com a Lúcia e foram responsáveis por ajudá-la a chegar nessa condição de saúde. Então, sair daquele estado de doença e chegar hoje no estado de saúde, que foi o primeiro ponto, que é, cara, como que é meu dia a dia? O que eu faço? Como que eu tô, né? E eu trago eu trago um contexto que é o seguinte: hoje hoje a gente vive de 2 formas. Ou a gente vive no modo de sobrevivência, onde eu estou sobrevivendo à vida, ou seja, eu reajo, né? Então, se eu acordei cansado, eu vou ficar mais tempo na cama, vou enrolar, e aí o meu dia começa reagindo às situações. Ou eu estou no modo de comando, né? Eu determino aquilo que eu vou fazer, né? E automaticamente, se eu determino o que eu vou fazer, as chances que eu tenho mais controle sobre o meu dia, sobre os meus resultados. Então, tudo começa nesse ponto. Como que está o seu dia, a sua vida? Você está no modo de sobrevivência ou você está no modo de comando? E a Lúcia, quando chegou para mim, ela estava no modo de sobrevivência. Ela estava ali reagindo. Então, comia quando dava, comia quando tinha fome, comia quando estava ali, não estava com saco para cozinhar, comia qualquer coisa, comia o que tinha. Então, ela estava sobrevivendo. Então, isso é o primeiro ponto, né? Se eu não mexo e aí eu falo que é a base, né? Se eu não mexo na base, cara, eu posso fazer qualquer coisa. E aí, a analogia perfeita para isso é construir um prédio em cima de um terreno um terreno de areia, vamos dizer assim, né? Um terreno de areia não sustenta um prédio por muito tempo. E aí esse prédio desaba. Então, hoje, a maioria das mulheres que estão aí na busca de emagrecer, elas estão construindo o emagrecimento dela no terreno de areia. Por isso que elas não conseguem sustentar. Então, tudo começa aqui. Como que é o dia? Será que essa mulher que está aqui nos assistindo, ela tem horário para acordar, tem horário para dormir? Será que ela cumpre com isso? Será que ela tem os horários pré-definidos ali das refeições que ela vai fazer, do que ela vai comer? Será que ela se organiza de uma forma que é possível ela executar aquilo? Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu já vejo que é falho na vida da maioria das mulheres. Né? E aí, se eu não tenho esse planejamento, se eu não me organizo para executar esse planejamento, eu vou falhar. Eu vou falhar. Então, antes de tudo, por isso que esse é o primeiro pilar. Antes de tudo, eu tenho que ter isso aqui já pronto. Então tá. Então foi lá, a Lúcia determinou o horário que ia acordar, determinou o horário que ia dormir, né? Organizou o dia dela, então ela acorda, ela já vai para academia, depois ela volta, ela se alimenta, né? Vai trabalhar, passa o dia no trabalho, mas organiza o que ela vai comer no trabalho, organiza o que ela vai lanchar, organiza o que ela vai jantar. E aí a gente entra, né, no segundo pilar, que eu identifiquei, que é a alimentação. Hoje, né, e não só hoje, mas a gente cresceu. Quantas refeições você fazia quando você era criança? O que você cresceu ouvindo? Quantas refeições? Vamos lá, vamos ver o seu caso. Quantas refeições você tinha o hábito de fazer desde pequeno? Quando criança, várias, mas agora, depois de adulto, por último, antes de te conhecer, principalmente, era 2. Almoço e janta. 2 refeições, né? Geralmente é isso, café, almoço e janta. Né? É o padrão, ó, café da manhã, final de semana rola o café da manhã em família, depois tem o almoço, depois tem a janta. São as 3 refeições que nós crescemos aprendendo, né? E isso se perpetua na vida de muita gente. Às vezes é o que você falou, 2 refeições, né? Dependendo da forma que você está sobrevivendo à vida, cara, tem mulher que faz uma, tem mulher que faz muito raro 2, quer dizer, muito raro 3, né? Então, a alimentação é o que vai nos dar o quê? Nutrição. E aí, se eu me alimento 2 vezes, o que acontece? Eu começo a ter uma carência nutricional. Se eu me alimento 3 vezes, continuo tendo uma carência.
Ah, Lucas, mas eu como a quantidade necessária em três refeições. Pois é, você pode até comer, mas será que o seu intestino ele consegue lidar com isso tudo? Então, esse é um outro ponto. E aí eu identifiquei que 5 refeições é a quantidade necessária. É a quantidade, assim, que encaixa na vida de qualquer mulher. E outro ponto, acho que é E importante também ressaltar, é que a gente não deve de comer só quando está com fome, né? Eu acho isso. que quando o teu organismo, e eu tinha muito isso, né? Tipo, tá, não vou comer, não vou tomar café de manhã porque eu não tô com fome. Aí eu trabalhava, aí tu gasta, trabalha, trabalha, trabalha. Chega meio-dia, chega ali 11 horas, tu já tá verde, tu já não vê a hora de sair para almoçar. Tá trabalhando lá, CLT e tal. Aí vai lá e bota aquele prato, aí tu vê aqueles buffets cheios de coisa, e tu quer pegar tudo, aí tu faz aquele prato gigante. Aí depois passa a tarde se arrastando, aquela coisa toda, porque tá cheio o corpo, né? Recebeu aquela quantidade gigante ali de comida. Mas aí ele, né, durante a tarde, início da noite, quando chega lá de noite, tu tá louco de fome de novo e come outro pratarrão e depois vai dormir. Olha só o trabalho que o teu intestino, tua barriga, teu corpo todo tem que fazer para quebrar todo esse monte de coisa. Então, não, a gente não deve de comer só quando tá com fome, né? Seria certo falar Exato, isso? exato, exato. Na verdade, essa condição de comer quando está com fome, ela acontece justamente por esse desequilíbrio alimentar na frequência, né? Então, foi o que você falou. Se eu como 3 vezes, eu faço o café da manhã, né? Quando faço, então, mas vamos falar que a gente faz café da manhã. Cara, eu passo a manhã inteira sem comer. E aí, eu vou chegar no almoço com fome, vou comer muito. Então, nós passamos a comer de uma forma que ficamos sem fome porque nós queremos, né? Porque a gente come demais. E isso vai levando a um quadro de acúmulo de gordura, principalmente porque a gente está sempre trazendo grandes refeições, né? E geralmente muito calóricas. E aí o corpo ele vai acumulando gordura. Mas as 5 refeições, elas são justamente opostas a isso. Elas fazem com que e aí entra aqui o comando, eu dou o comando para eu regular essa fome, essa saciedade. E não só uma questão de comandar isso, mas o nosso corpo, e é isso aqui, poucas mulheres sabem, e eu acredito que são pouquíssimas mesmo. Nosso corpo ele tem um relógio biológico, ou seja, ele funciona de acordo com o dia. Então, quando amanhece, né, quando está claro, o nosso organismo ele tende a produzir, ele tende a reagir de uma forma que nos desperte, que nos deixe mais ativo, mais atento, né? Hormônios, substâncias químicas são liberadas para que nós começamos o dia de uma determinada forma para passar aquele dia, para lidar com aquele dia. Né? Nosso corpo ainda trabalha como se nós fôssemos homem das cavernas. Né? E aí, o que acontece? Se a minha alimentação não estiver alinhada com isso, eu começo a desequilibrar esse corpo. Então imagina, né? E aí a gente pode pegar o exemplo clássico aqui de mulheres que não tomam café da manhã. Cara, meu corpo passou horas e horas ali em jejum, não comi nada. E aí eu chego, acordo e não dou nutrição para ele. Eu não dou o alimento para o meu corpo, eu não dou nutrientes para ele trabalhar. O que acontece? Ele fica lento, ele fica comprometido. Né? E aí o metabolismo, os hormônios e tudo aquilo que exerce a sua função, principalmente na queima de gordura, não acontece. Então, existe esse ponto, né, que, como eu falei, pouquíssimas mulheres sabem, que é necessário a gente dar atenção. E nesse pilar, que eu denomino como o protocolo 5R, né, que é o protocolo das 5 refeições, ele é pensado e estruturado justamente nesse relógio biológico, que a gente denomina isso na nutrição em si como crononutrição. Ou seja, é a nutrição de acordo com o nosso sistema cronológico ou o nosso relógio biológico, né? Falando de uma forma mais simples. E aí colocamos isso em prática, né? Então, a partir do momento que a gente começa a gerar esse movimento nutricional, 5 refeições ao dia, e vamos abrir um grande parêntese aqui, porque existem mulheres que nunca ouviu falar isso e podem gerar essa confusão. Refeições não é comida, arroz e frango. Ah, eu tenho que comer arroz, feijão e frango ou carne 5 vezes ao dia? Não. Refeição não é isso. Refeição é você comer um alimento que tem energia, que tem nutrientes.
né? Então você pode, como a Lúcia, ela acorda, ela não tem muita fome, ela come uma fruta e vai para academia. É uma refeição, né? Aí quando ela volta, ela já tem mais fome. Então ela vai lá e faz lá uma refeição mais completa, faz uma aveia, um ovo, uma fruta de novo. Ela vai e depois almoça. Então refeições é o momento que você come. Tem mulher, Wagner, que come 10 vezes ao dia. Quando elas tiveram conhecimento ali do que é as refeições, ela fala, Lucas, meu Deus do céu, eu achava que eu fazia só 2 refeições ao dia, mas quando você falou que é tudo aquilo que a gente come, eu vivo comendo. Então acho que eu faço mais 10 refeições por dia. E de É o que eu fato, ia falar agora, a refeição exatamente cada vez que tu para comer alguma coisa. Levou alguma coisa na boca, foi uma fruta, foi uma bolacha, foi um iogurte, foi alguma coisa que você levou à boca, mastigou, engoliu, foi feita uma refeição. É isso, né? é basicamente isso, né? E aí, só abrindo um parêntese aqui sobre isso, porque a pessoa pode falar, mas eu mastigo chiclete, né? E mascar chiclete realmente não é uma refeição, porque ali não tem. Se for um chiclete sem caloria, né? Não vai ter caloria, mas tem chiclete que tem açúcar, então poderíamos dizer que também seria uma refeição. Mas para ficar básico e simples, tudo que tem caloria que eu estou comendo. Então, foi o que você falou. Se eu comer um pedacinho de chocolate ali beliscando, ou se eu comer um pedacinho de biscoito porque me ofereceram, eu estou fazendo uma refeição, né? Eu estou ingerindo calorias. Esse é o E ponto. aí, um outro parênteses é que nem tudo que tem caloria tem nutriente, correto? Isso é um ponto importante, né? Tem diferenças de alimentos. Eu acho que isso até vale uma live para a gente fazer, um podcast falando sobre alimentos especificamente na perda de gordura, porque é um pouco mais profundo. Mas sim, nem todo alimento, nem toda caloria tem nutriente. Existem alimentos, como por exemplo, produtos industrializados, que têm muita caloria e não tem nutriente. Então, isso também é um ponto importante a cuidar e a destacar, que entra também na questão da combinação dos alimentos, né? Não é simplesmente sair comendo qualquer coisa, de qualquer jeito, de acordo com o que você está sentindo, ou se está com fome ou não. Mas, e aí, beleza, a gente tem ali as 5 refeições, né? A Lúcia começou a implementar isso, e aí então você passa a ter mais nutrição ao longo do seu dia, você passa a ter um corpo mais nutrido, né? E aí isso reflete no quê? Cara, no metabolismo mais acelerado, nos meus hormônios mais eficientes, né? Produção de hormônio, num corpo mais abundante, podemos dizer assim, numa questão de nutrição. E aqui não tem jeito, né? Toda aluna que entra no método e passa a fazer as 5 refeições, a primeira coisa que elas falam é: Lucas, estou com mais energia. Lucas, meu intestino está funcionando. Lucas, estou conseguindo, parei de sentir dor, estou conseguindo fazer a caminhada, estou conseguindo parar de ficar me sabotando de ir à academia ou de fazer meu exercício. É a primeira coisa que elas fazem. Por quê? Porque tem abundância de nutriente agora. Né? Esse corpo ele está trabalhando, ele está recebendo nutrição. E aí, a gente agora tem os 2 pontos, podemos dizer assim, mais importantes, que é eu ter uma rotina, eu ter uma organização do meu dia e eu tenho nutrição sendo oferecida a todo momento. Agora a gente entra no último pilar, que é o pilar da dieta DDR. A gente tem que lembrar, né, e essa mulher tem que saber, que se ela hoje, isso é muito importante, se ela hoje tem barriga, ela tem o intestino inflamado. Esse é o primeiro ponto. Lucas, tem como ter o intestino inflamado sem ter barriga? Tem. Tem. Aí são outros sintomas aqui que a gente vai falar. Mas eu falo isso, eu deixo isso já bem evidente de cara, porque tem mulher que não sente os sintomas que eu vou falar aqui, e aí acha que o intestino não está inflamado e está tudo bem, não precisa olhar para isso. Não. Se tem barriga, está inflamado. Tá? E aí a gente precisa desinflamar esse intestino. Se eu não desinflamo esse intestino, eu vou ficar lá igual o cachorro correndo atrás do rabo. Eu não consigo sair do lugar, não consigo ter resultados excelentes, né? Eu não consigo perder barriga, vamos dizer assim. E aí a gente entra na dieta DDR, como eu falei, são 5 fases da dieta que a gente consegue ali desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde desse intestino para que a gente possa, de fato, ali completar todos os pilares que vão fazer o quê? Fazer com que o corpo volte
ao modo de saúde, fazer com que o corpo agora tenha ali condições suficientes para voltar a funcionar, que foi o que aconteceu no caso da Lúcia. Então, trazendo agora, né, e a gente conecta lá com o que você me perguntou, eu vejo que, primeiramente, existe essa falta de conhecimento. Segundo, existe um método na vida dessas mulheres, né? E método não é você chegar e fazer uma dieta jejum, ou uma dieta cetogênica, ou fazer um chá ou um shake. Isso não é método, né? Método é aquilo que é baseado em ciência, principalmente, né? Que tem um passo a passo, que tem uma lógica e que vai te levar a um lugar. Então, isso eu vejo como método, né? No meu entendimento, o método é isso. Hoje, essas dietas, elas fazem ali um passo a passo. Jejum, fico 18 horas, 16 horas sem comer. Tá, mas e aí? E quando eu como? O que eu tenho que comer? Quanto que eu tenho que comer? Porque o meu corpo ele tem uma lógica, né? Então, falta método também para essas mulheres. E o terceiro, que eu vejo hoje, e aí tudo está unificado, é uma pessoa direcionando essa mulher. E eu vejo que isso não é só com quem está querendo uma mulher que está com hipotireoidismo, mas eu vejo que é um processo. Todo o processo toda essa jornada, né, de evolução, e aí a gente vê isso no clássico, na própria natureza, né, mas a gente vê isso na nossa vida, na escola, por exemplo, a gente sempre tem um mentor. A gente sempre tem algo externo que está nos ajudando. Então, se a gente for olhar a natureza, né, a planta que cresce, ela depende de algo. Ela depende da chuva, ela depende, muitas das vezes, das fezes dos animais, né? Para aquela semente cair, ela vem a partir do momento que o animal ele come, ou às vezes a semente cai, e aí ela simplesmente brota ali na terra, ou o animal, quando faz o cocô, a semente ela sai nas fezes do animal. Olha só que interessante. Como a natureza ela nos ensina muita coisa. Né? E olhando para a nossa vida, cara, a gente tem um mentor ao longo de toda a nossa jornada. Né? É o professor, né? É o chefe, é os nossos pais, que está sempre ali nos auxiliando. Né? Às vezes não ensina necessariamente, mas nos conduz a ter um pouco mais de segurança, a ter um pouco mais de direcionamento, né? Então, eu vejo que hoje falta esses 3 pontos: o entendimento, o conhecimento, o método e um mentor que auxilia essa mulher a tá se direcionando, né? Com segurança, podemos dizer assim. Então, se eu fosse hoje dar uma dica, seria olhar para essas 3 coisas. E é justamente isso que a gente faz, né? Aqui no podcast, lá no Instagram. Eu trago conhecimento, eu tenho método e eu sou mentor. Então, acima de tudo, você vê que o conhecimento ele vem primeiro, porque isso traz mais confiança para essa mulher, né? Ela vê que a pessoa ali que ela está vendo, que ela está assistindo, cara, tem um embasamento, tá ali, não é um charlatão. E eu não estou falando de mim, né? Qualquer profissional que hoje esteja aí transmitindo esse conhecimento, ele provavelmente vai estar ele vai estar transparecendo isso, ou que ele está falando qualquer coisa, ou não, ou ele realmente está querendo ali trazer esses 3 elementos aí para a vida das pessoas. Uma coisa que sempre foi muito, desde a história, né? Desde que a gente aprende lá no colégio as histórias do passado, é sempre essa questão do poder, né? As pessoas, quantas guerras já foram, até essa que está acontecendo agora aí no Israel lá e tal, tudo sempre em busca de poder, né? Então o poder é uma coisa que desde que eu me entendo por gente lá na história, lá sempre teve muitas questões em busca de poder. Dá para dizer que a gente está trazendo aqui o poder, né? E por isso o nome das mulheres que estão no método, a gente criou as poderosas, né? Porque você tem o poder ali de lutar contra esse inimigo que é essa alta... Eu vejo como um inimigo, né? Tipo, a grande quantidade de opções que tu tem, né? Tipo, tu entra no mercado, as farmácias que era para vender só remédio, já tem um monte de coisa ali para te
E aí, os corredores, ontem mesmo a gente foi né, Dia das Crianças e tal, vamos ali ver um afilhado, vamos pegar uma coisinha para ele ali que a gente não pegou e tal. Cara, o corredor da loja de brinquedo, para ti, aos caixas, é virado em doce, bala e um monte de coisa aqui. Aí tu já tá no corredor ali, aquilo já... Tu olhou, aquilo já vem pra tua cabeça e tu já pensa, podia levar, né? Não sei o quê. Aí já começa, né? Tipo, tu lutar contra ti mesmo. Então, você ter o poder de saber dizer não, você saber ter o poder de escolher, de fazer uma decisão que vai em prol do teu corpo, entendendo que o teu corpo precisa de nutrientes, precisa ter uma rotina, precisa ter tem um manual que talvez a gente não aprendeu a usar, né, sobre o nosso corpo, que a gente só usa quando vai no médico. O médico vai lá, te dá um remédio, a receita, aí tu cuida do teu corpo ali certinho. Melhorou, tu esquece tudo, receita e vai para a vida real com um monte de opção de novo. Então, a gente trazer a verdade, né? Como diz na Bíblia, né? A verdade vos libertará. Então, trazer a verdade, o que é o alimento, o que cada alimento te traz, nutrientes, para que você tenha o poder de acabar com o hipotiroidismo, de ter uma vida saudável e poder transformar a sua vida e viver o que a vida tem de bom, né? Acho que essa é uma da parte boa. Eu fiz 40 anos esse ano agora e realmente a vida ela toma um outro sentido, então cada vez você conhece a verdade, conhece a se inteirar mais da verdade, ter o poder, tomar melhores decisões, viver uma vida e não só sobreviver, é libertador muito, muito, muito mesmo, assim. Então, mulher, você que está aqui vendo esse vídeo, conhece alguém que está passando por isso, precisa melhorar isso, precisa perder essa barriga que, como o Lucas falou aqui, está desse jeito por vários motivos, mas se ela está grande, se ela está um pouquinho acima da medida, é porque pode e deve estar inflamada. Então, temos aí vários canais que o Lucas pode estar te ajudando. E para fechar, Lucas, esse parênteses, como é que as pessoas te acham? E uma dica para essa mulher aí, para ela poder começar a praticar aí na vida dela hoje. Bom, hoje a gente pode encontrar aí no YouTube, Lucas Rajão, Instagram, lucasrajão.nutri, Facebook, Lucas Rajão. O que não falta é meios, né? E diariamente a gente está compartilhando aí conteúdos, fazendo lives. E o que não falta, pelo menos o que não falta em mim é conhecimento, né? Trazendo aí conhecimento. Também tem o meu método, onde a gente trabalha de forma mais profunda todos os elementos DDR intestinal, mas hoje, né, começando hoje, vamos falar de uma coisa agora, podendo fazer, é olhar para o dia, né, e olhar e falar assim, cara, eu tô no comando ou eu tô sobrevivendo? Né? E uma coisa muito prática para você ver isso, né? Porque talvez você possa parar agora e falar assim, eu tô no comando, ou não, eu tô sobrevivendo. Não, cara, vê o quanto você tá no comando ou quanto você tá no sobrevivendo. Faz o seguinte, pega e anota por 2 dias tudo que você come. Né? Pega e anota tudo que você come. E ali você vai ter a noção de como que tá o seu dia a dia. Porque você vai ver as suas escolhas, você vai ver os tipos de alimento que você comeu e você vai ver quanto você está comendo esses alimentos. E aí você vai ter a noção real se você está sobrevivendo ou se você está no comando. E aí, a partir disso, é começar a trazer ordem, podemos dizer assim. Né? E o que você pode fazer para trazer ordem? Determinar o que você vai fazer. Então, que horas você vai acordar? Que horas você vai tomar o seu café da manhã? Que horas você vai fazer o seu lanche? Que horas você vai fazer o seu almoço? Que horas você vai fazer o seu lanche da tarde? Que horas você vai jantar? Que horas você vai dormir? Né? E isso vai ser ali o caminho, né? O mapa que você vai ter que seguir diariamente para começar a comandar a sua vida. Então, esse é a primeira dica que eu trago, porque não adianta eu falar de alimento, como eu falei, não adianta eu falar de melhor alimento, a combinação certa, o suplemento, o nutriente. Cara, se você não tem o básico sendo bem feito, né? Então, hoje a gente pode falar disso. Né? A primeira dica é, por 3 dias, por 2 dias, anote tudo que você está fazendo, tudo que você está comendo, o quanto você está comendo, bota lá a quantidade, quantas colheres eu coloquei, e aí, olha,
cara, realmente eu tô sobrevivendo. Nossa senhora, tá tudo errado. Então agora começa a comandar. Que hora você bota lá? Horário que eu vou acordar, horário que eu vou comer, as 5 refeições, né? E que horas eu vou dormir. Siga aquilo ali e você vai ver quanto vai começar a mudar a sua vida só fazendo isso. E não precisa ser o mais perfeito possível. É executar da forma que você realmente ali determinou e você vai ver que as coisas vão começar a mudar de uma forma muito rápida. Show de bola. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Mais uma edição, mais um DDR Cast, episódio 3, falando aí sobre emagrecimento, hipotiroidismo, para você que precisa e quer eliminar a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado para você que ficou aqui até o final do vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.